Caros irmãos, boa tarde. Em nome de Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade a esse estudo, a este momento de reflexão. Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao infinito para nos encontrarmos com o Mestre Jesus, com os amigos espirituais, trabalhadores do bem. Com todos esses amigos trabalhadores das casas de oração, particularmente da nossa casa, o Lar de Jesus, que temporariamente foi fechada, temporariamente devido ao que nós estamos vivendo. Uma situação totalmente diferente pela qual nós nunca passamos. Mas tudo na vida tem um propósito maior que vem de Deus. Então, este momento é um momento de maior reflexão por tudo que está acontecendo. O que Deus está nos dizendo neste momento? Esta é a pergunta que nós devemos fazer constantemente a nós mesmos e, em particular, ao nosso grupo de estudo. Por que estamos afastados desta casa bendita que nos acolhe, que nos acolheu um dia no momento em que nós, ou porque nós estávamos no momento de dor, ou porque nós gostaríamos de continuar os nossos estudos e principalmente fazer parte de um grupo maior de oração. Então esta casa nos acolheu e nós estamos a ela vinculados, nós estamos a elas ligados através do pensamento, através das orações. Então vamos orar a Jesus. Mestre Divino, vós que sois o nosso irmão maior, vós que sois o nosso guia, o nosso mestre, vós que sois aquele que espera por cada um de nós pacientemente. Nós vos pedimos por acréscimo de vossa misericórdia, conceda-nos esta paciência. A paciência para vencermos as dificuldades e a sabedoria para compreendê-las, para que nós possamos tirar um aprendizado da lição vivida. Graças a Deus. Então, o estudo de hoje faz parte do livro Vinha de Luz, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O item que nós vamos estudar é o capítulo 44, que tem por título Saber como convém. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, Paulo diz: E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Se nós temos a pretensão de saber alguma coisa, nós ainda não sabemos como realmente devemos saber. E além de saber, o que é que nós devemos fazer com este saber? Qual a responsabilidade que nós temos diante deste conhecimento? E Emmanuel faz uma explanação nos trazendo para os tempos atuais. Então ele diz: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Então a nossa civilização sempre sabe como saber, né? Sempre soube muita coisa, sempre teve muito conhecimento, principalmente os conhecimentos científicos. Mas ainda não temos total conhecimento da utilidade desse conhecimento. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Então nós sabemos que todos esses meios de progresso são utilizados para o mal. O avião bombardeia,
O rádio, e no caso hoje a televisão, a internet, transmite a mentira e a morte. E o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Ou seja, nós utilizamos esses conhecimentos para o mal, quando na verdade todos eles são úteis e foram criados para o bem do homem. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi responsabilizada, na tarefa em que nós assumimos perante Deus. Então, nós utilizamos esses conhecimentos evangélicos, o conhecimento de Jesus, para impor a nossa arrogância, o nosso orgulho. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Então, os aprendizes do Evangelho, porque nós nunca somos totalmente conhecedor do Evangelho, nós pensamos que sabemos tudo, mas enquanto nós não compreendermos e não tivermos a capacidade de colocar em prática todos esses conhecimentos teóricos, nós vamos estar sempre na pretensão do saber. E é por isso que a nossa fala é uma fala desprovida de humildade. Nós achamos que somos humildes, mas na verdade a nossa fala tiraniza os outros. Nós falamos que somos pacientes, mas irritamos a quem nos ouve. Nós falamos que somos benemerentes, que somos capazes de praticar a bondade, mas somos verdadeiros tiranos domésticos. Então, nós temos um discurso bonito perante as pessoas de fora, mas em casa somos verdadeiros déspotas com os nossos familiares. Como já diz o Evangelho, muitas vezes nós tiranizamos em casa as pessoas que convivem conosco. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saber de fato. Então, nós temos só a arrogância do saber, mas não temos a humildade do conhecimento. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam sombra e luz, distribuem com todos os dons do Cristo, informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeita aos centros de força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, todo aquele que realmente conhece a vida espiritual, que sabe que a vida é espiritual e que a materialidade é apenas uma passagem da nossa existência, da nossa plena existência. Quem tem esse conhecimento sabe falar com os outros sem ferir, sem magoar, esclarecem sem perturbar, sem confundir a fé alheia e respeitam a fé alheia,
distribui através das ações os dons do Cristo. Não fala só por palavras, né? A sua fala maior são as suas atitudes, que falam muito mais do que as palavras. Porque está sempre ligada como a lâmpada ao centro de força. Como uma lâmpada que, se não estiver ligada ao centro da energia, ao centro da força energética, ela não tem a sua função de iluminar. Então, se nós realmente não estivermos ligados a esse centro de força que nós chamamos Deus, Pai e Criador, nós não vamos ser úteis, pelo qual nós achamos que somos. É por isso que nós devemos estar sempre ligados a Deus. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhe modificam as energias. Ou seja, não importa a situação que nós estejamos vivendo, nós vamos sempre estar com a mesma energia, vamos estar sempre equilibrados. Porque a serenidade e o equilíbrio são demonstrações de fé, de verdadeiro conhecimento na existência de um Deus maior, que tudo sabe, que tudo controla, que tudo gira em torno da vontade divina. E nós, quando temos essa fé, quando nós temos esse equilíbrio, nós utilizamos esses conhecimentos como convém saber. Ou seja, nós utilizamos esse conhecimento para o bem de todos, não só para o nosso, mas como o bem de todas as criaturas. Graças a Deus. E assim, nós vamos serenamente, encerrando os nossos olhos novamente e nos ligarmos a esse centro de força que é Deus. Nós vamos pedir ao Pai Maior que nos envolva na sua energia de amor e que nós possamos distribuir essas energias a todas as criaturas, principalmente as criaturas que estão passando por dificuldades materiais, emocionais e físicas, aquelas que estão doentes, aquelas que adquiriram o vírus da Covid, que a sua espiritualidade seja despertada, né? A sua espiritualidade seja ligada a Deus. Se ela for crente, se ela já acredita em Deus, que ela esteja firme. E se ela ainda não acredita em Deus, que ela se desperte. Senhor Jesus, que todo este aprendizado nos sirva de lição. Graças a Deus.